Oi pessoal, meu nome é Iane e no vídeo de hoje eu vou mostrar o e-book Brincando com as Vogais. Eu vou mostrar o e-book e vou mostrar também várias adaptações de como a gente pode fazer essas atividades com as crianças. Então, vem comigo! E se você tem interesse no e-book, eu vou deixar na descrição do vídeo, né, o link para compras dele. E se você não quer o e-book, não tem problema. Continua assistindo esse vídeo porque eu vou mostrar várias adaptações que podem servir para a sua criança, inclusive nas atividades, né, nos deveres de casa da escola. Então, vamos lá. Esse e-book Brincando com as Vogais, né, é um arquivo em PDF que tem 99 páginas. Então, ele é bem grande. Tem várias atividades, né, de cada vogal. Eu não vou mostrar aqui todas as vogais, porque as atividades, né, elas são iguais para cada vogal. Então, tem atividades com a letra A, então vai ter as mesmas atividades com todas as outras letras. Quando a gente vai ensinar, né, as letras para as crianças, a gente começa sempre pelas vogais. Então, vou começar aqui pela letra A. O e-book, né, ele tem a letra bastão e a letra cursiva. Então, quando a gente começa, né, com a criança, a gente sempre começa pela letra bastão. Até vou deixar aqui a indicação do vídeo, né, onde eu falo de letra bastão e letra cursiva. Mas nesse e-book aqui, eu já coloquei os dois, não necessariamente para a criança aprender, né, os dois ao mesmo tempo, mas para a gente colocar atividades da letra bastão, na época que ela tiver em letra bastão, e na letra cursiva, para quando ela estiver na fase de letra cursiva. Então, essa primeira página aqui é só uma letra A, né? Onde a gente vai pedir para a criança passar o dedo. A gente pode plastificar essa folha, colocar massinha de modelar para a criança fazer, né, a minhoquinha e formar a letra A. Pode também fazer atividades de colagem, inclusive com grãos. Pode pegar feijão, arroz, milho e colar na letra A para ela passar o dedo, para ela explorar bem e saber que a letra A, né, tem esse formato. Que para ela associar, de quando ela vê essa imagem aqui, ela vai saber que essa imagem representa a letra A e que tem esse som, né, de A, com a boca bem aberta. Então, nesse momento a gente dá uma ênfase bem grande nessa vocalização para ela entender que o A, quando ela fala o A, é esse símbolo aqui. Aqui, ó, ligue as imagens, né, que correspondem à letra A. Então, aqui tem algumas imagens, né, onde a criança ela vai ter que ligar, ou circular, ou fazer o X, ou fazer alguma coisa que ela saiba fazer, nem que seja apontar. Aponta para mim qual imagem começa com a letra A. Abacaxi começa com a letra A, aí ela vai dizer sim ou não. Ovelha começa com a letra A, então ela vai, né, apontar, fazer um círculo, fazer um X ou ligar. Aqui, ó, eu tô usando o giz de cera em gel, que é um giz de cera para as crianças que elas têm, né, eles sabem, conseguem pegar no lápis, mas não tem força na mão. Então, muitas vezes a gente dá um giz de cera normal ou um lápis de cor e a criança faz aquele traço tão clarinho que não consegue ver. Então, isso desmotiva a criança a continuar a atividade. Então, esse giz de cera aqui é muito indicado para quando as crianças estão nessa fase. Se sua criança está na fase de preensão primitiva, que é essa, quando pega no lápis dessa forma aqui, com a palma da mão fechada, eu indico o meu primeiro giz de cera, onde a criança ela vai pegar aqui no lápis dessa forma e vai conseguir pintar e vai conseguir, né, ligar aqui o A, né? Fazer esse tipo de atividade. Então, essa aqui também é uma adaptação que a gente pode usar nessa atividade. E se ela não quiser ligar, a gente pode pedir também para ela fazer, né, um X ou circular, né, a aranha. E ela circula aqui a aranha. Então, vai depender do entendimento dela, né, dos pré-requisitos que ela tenha, para a gente solicitar alguma coisa que ela consiga fazer, que ela não se frustre com isso. Aqui o pareamento de idênticos, né? Mesmo que ele não conheça a letra cursiva ainda, ele vai conseguir fazer o pareamento de idênticos pela discriminação visual, né? Saber que essa imagem é igual a essa, que essa imagem é igual a essa. Então, nesse tipo de atividade, né? Além do giz de cera, a gente pode usar também o Paint Pen, que é essa tinta aqui da Faber-Castell, que ela é de rosca, né? E aqui tem como se fosse uma esponjinha, que dá pra gente fazer bolinhas, né?
Deixa eu fazer aqui uma bolinha, dá pra fazer assim, ó, bolinhas, e dá pra riscar também, assim. É uma tinta onde a criança não se suja. Ela pode usar a tinta guache normal? Pode. Ela pega lá, pega o dedinho e vai fazendo, né, e vai ligando. Mas ela pode... As crianças, né, que não gostam de sujar a mão, essa aqui, né, o Paint Pen é uma opção. Eu vou colocar todos os materiais que eu for mostrar aqui nesse vídeo, eu vou colocar na descrição do vídeo, tá? Pra vocês terem a oportunidade de também fazer esse tipo de adaptação nas atividades das crianças de vocês, não necessariamente das vogais, mas qualquer atividade, inclusive as atividades escolares. E se você tá gostando do vídeo, já deixa aí sua curtida, né? Já deixa aí seu like. Não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar com os amigos essas informações, que muita gente pode não ter acesso. Aqui, ó, já tem a letra A com o sentido da escrita. Aqui é uma setinha, né? Pra baixo, cruzando. E aqui no menor, a gente pode... no início, né, dobrar aqui o papel e apresentar só dessa forma para a criança. Esse é o tipo da folha, né, que se for para terapeutas que usam com várias crianças, vale a pena plastificar, porque a criança ela vai riscar com a canetinha de quadro branco, apaga e faz de novo, apaga e faz de novo, porque a gente sabe que nossas crianças precisam de muita repetição para poder aprender. Por isso que eu fiz, né, pensei em fazer com a mesma letra vários tipos de atividades, justamente para ela poder generalizar. Aqui, ó, assinale os círculos que tem a vogal A. Então, aqui a gente pode fazer um X, pode marcar de alguma forma. Nessa atividade aqui, ó, eu vou usar o carimbo, porque já a gente tem que marcar. Então, vamos marcar que a criança ela vai ter que procurar onde tem a letra A. E outra coisa, aqui também dificulta essa atividade porque as letras elas são de cores, né? Os círculos são de cores diferentes. Então, se vamos dizer que aqui todas as letras A fossem na cor azul, ia ser muito mais fácil para a criança poder rastrear a letra azul, a cor azul e saber que aquilo ali era a letra A. Só que aí também tem o A verde, tem o A rosa, tem o A roxo. Então, ela, além de fazer a discriminação das cores, ela vai ter que olhar realmente para o formato e ver, né, onde é que está a letra A. Você pode também pedir para ela fazer, né, aqui eu marquei só a letra A bastão. Você pode colocar aqui em cima o que é que você quer que ela procure. Aí aqui você pode colocar aqui, ó, procura igual. Então, ela vai procurar aqui e aqui. Então, não necessariamente vai ter que ser todas as letras, né? A bastão e a cursiva, a maiúscula e a minúscula, mas a gente pode usar o carimbo, ó, para assinalar só aqui. Se eu quisesse só a letra cursiva, minúscula, então eu poderia colocar aqui só a letra A e pedir para a criança rastrear, né? Procurar aqui nas imagens só a letra A cursiva. E aqui, né, vem ela, que é muito mais difícil, tem muito mais curvas, vocês podem perceber, né, que é um traço só, onde a criança vai e volta, ela precisa, ó, desse movimento de punho para fazer. Então, essa habilidade aqui, né, de letra cursiva, ela já vem um pouco mais à frente, quando as crianças, elas estão, né, entre 5, 6 anos, nessa fase de alfabetização mesmo. Elas precisam de um refinamento bem maior para conseguir fazer essas curvas. E também tem aqui, ó, a setinha falando, né, o sentido do movimento. Aqui um labirinto, né, bem facinho, na verdade, é um pontilhado, onde a criança ela vai ter que seguir, onde vai ter que usar, né, ou o giz de cera ou o giz de cera em gel. Aqui eu já vou colocar outro recurso para ela usar, que é a cola colorida. Isso aqui, ó, a criança ela vai ter que abrir, ó, coordenação bilateral, já vai ter que fazer esse movimento aqui, ó, de giro de punho para poder abrir aqui a tampa, que no caso dessa é de rosca, e vai ter que apertar com uma mão e segurar o papel com a outra. Então, trabalha também essa questão de força de mão. Então, a criança ela vai vir com a cola colorida, e no caso dessa cola aqui, né, essa aqui também é da Faber-Castell, mas as colas são mais ou menos nesse modelo, a criança ela não vai se sujar. Então, ela vai conseguir fazer a atividade, né, e não vai se sujar, certo? Isso aqui também podia fazer, ó, com a Paint Pen, com um marca-texto, enfim. O que a gente quer
é trabalhar a coordenação motora fina. Aqui no próximo, um quebra-cabeça, ele vem inteiro, né? O adulto, ele corta e a criança, ela vai ter que montar em outra folha. E sempre que a gente estiver fazendo esse tipo de atividade, nomear o que tá, as imagens, né? O avião. Se a criança for uma criança que fala, pede para ela repetir, né? O que é isso aqui? Abelha. E pede para ela falar abelha. Começa com a letra A. Arco-íris. Assim, precisa, a princípio, né, ser bem exagerado mesmo essa questão, porque ela tem que olhar a imagem para saber que o A é nesse formato, tem que ouvir bem para saber que esse som representa essa imagem, né, e tem que olhar para a nossa boca, se tiver de batom, melhor ainda, porque ela vai olhar, né, o movimento que a boca faz, o som que sai e ainda o formato da letra. Então, são várias coisas que a criança, ela presta atenção, teria, né, que prestar atenção e que a gente tem que se atentar a isso na hora que tá fazendo as atividades com ela, tá bom? Então, sempre exagerar muito, pelo menos nas primeiras vezes, enquanto ela tá diferenciando, né, as letras. Aqui, ó, um treino grafo-motor também, onde eu coloquei as imagens em preto e branco para a criança ter a oportunidade de pintar. Então, fazer esse pontilhado, né? Esse pontilhado é nesse sentido, mas nas outras letras, né? Nas outras vogais, elas são... O pontilhado também é nesse mesmo estilo, mas o movimento que a mão faz é diferente. Aqui, ó, uma atividade que é bem comum na escola, né, de recortar as letras em revistas e em jornais e colar aqui. Porque muitas vezes ela aprende que o A é isso aqui, aí às vezes vê um A de outra cor ou com outra fonte e acha que não é o A, porque ela aprendeu que isso aqui é A. Então, existem, né, várias cores, várias fontes que na letra A que tem em revistas e que a criança, ela tem que generalizar que, apesar de serem diferentes, todas representam a letra A. Então, a atividade, né, de generalização. Aqui, ó, vai pintar de azul onde tá a letra A. Então, aqui a gente pode pedir também outra cor ou nenhuma cor. Pinte a letra A. Então, tem uma letra A aqui e outra letra A aqui. E a criança, ela vai ter que pintar, tentando, né, falando sempre para respeitar o limite, né, a demarcação do desenho. Se você achar por bem, pode delimitar o desenho, né, dessa forma para a criança ter uma crianças que têm dificuldade, né, de percepção visual. Para a criança ela ter uma pista visual, isso aqui serve como pista, ou até a cola colorida, né, que quando a cola seca, ela fica uma bordinha mais alta para ajudar essa criança a não ultrapassar, né, o limite do desenho. Essa aqui é uma atividade de labirinto que eu gosto muito. Essa aqui a criança, ela já tem que ter uma certa noção, né, inclusive espacial. O que é que acontece? A gente tem que... A letra A tá aqui e a outra letra A tá aqui. E ela faz, ó, um caminho. Vocês estão vendo que aqui tem um caminho que tem só a letra A, bastão... maiúscula, então a criança, ela vai ter que percorrer esse caminho aqui. Então, esse caminho, né, ele pode ser feito com lápis, pode sim ser feito com lápis, pode ser feito aqui assim, ó, com bolinhas, com o paint pen. Deixa eu mostrar aqui as bolinhas. Pode ser feito aqui com as bolinhas, pode ser feito com o carimbo, para criança ir carimbando, aqui, ó, a criança ir carimbando. Pode ser feito com adesivo, se a gente quer trabalhar esse refinamento motor nela, coloca para ela para fazer adesivos. Inclusive, se for uma atividade de custo alto, então, atividades de alta demanda, a gente tem que colocar sempre um recurso que seja mais fácil para a criança. Então, se ela tem dificuldade motora, vamos colocar um giz de cera em gel, que é mais fácil. Se ela já tem, a gente quer trabalhar força, então vamos colocar aqui o carimbo para ela apertar. Se a gente quer trabalhar esse refinamento, né, da pinça, então vamos colocar adesivos para ela poder tirar o adesivo e colar sozinha.
Então, essa atividade aqui de labirinto é uma atividade, né, muito rica nesse sentido, que a gente pode, além de ser uma atividade que a criança ela tem que ter uma atenção, é uma atividade que a gente pode trabalhar, né, diversos recursos, dependendo do objetivo que a gente queira e das habilidades que a criança tenha. Então, aqui mais um quebra-cabeça, né, cortando, né, o abacaxi. E colar aqui um quebra-cabeça de três partes. E outro recurso que eu não mostrei aqui, que a gente pode usar também nessas atividades de ligar, é a tinta Color Show. Que é essa tinta aqui, ó. Então, essa tinta aqui a gente abre dessa forma, na ponta, né? Tem um pincelzinho. E nessas atividades, assim, que tem de ligar, a gente pode usar também esse tipo de tinta. Que a criança, ela vem, ó, é uma tinta, mas ela também não se suja. E pra abrir e pra fechar, ó o movimento aqui, ó, de punho, de giro. Essa mão segura e a outra faz o movimento. E quando a gente vai pintar, ó aqui o movimento do punho também acontecendo. Então, são recursos, né, que a gente muitas vezes não presta atenção nisso, mas que a gente pode usar com as crianças e melhorar muito essas habilidades motoras que ela tem. Então, quando essas atividades que eu mostrei aqui, da letra A, tem as mesmas atividades, né, o labirinto, para ligar, para pintar, em todas as outras letras. E sempre mudando pouca coisa, mas o objetivo é o mesmo. Mudando as imagens, né, mudando as cores, mas o objetivo é o mesmo. Aí no final do livro, depois da letra U, tem algumas atividades onde a gente vai lá e mistura todas as letras para saber se a criança realmente aprendeu. Então aqui, ó, tem essas cartelinhas aqui que a gente não... Tem 6 cartelas, mas a gente não vai mostrar as 6 cartelas para a criança de uma vez, porque senão ela não vai saber para onde olha. A gente vai dobrar a folha ou recortar, né? E mostrar aqui, ó, óculos. Óculos começa com que letra? Aí tem aqui, ó, 3 opções de letra. E a criança, ela vem, né? E risca, pinta ou assinala aqui, ó, a letra O. Ou carimba, enfim, ela faz de alguma forma que se dê para entender, ó, até a ponta, né, que é a letra O. Então aqui, ó, estrela. Estrela começa com que letra? E aí ela vem aqui e vem na letra E, certo? Então tem essa aqui, ó, que tem 6, né, são 2 folhas nesse formato que tem 6, né, cada uma, como se fossem as cartelinhas. Para as terapeutas que usam, né, com várias crianças, eu também aconselho, né, plastificar para ter uma durabilidade maior e a criança conseguir fazer com a canetinha de quadro branco. Essa atividade aqui eu fiz demais com o Pedro, o A, E, I, O, U, até porque é uma sequência, existem músicas, né, com A, E, I, O, U, onde a pessoa pode ir cantando. Então aqui, ó, tem um modelo, A, E, I, O, U, e a criança vai ver o que é que tá faltando e vai completar. Aqui já tem outro, o modelo é o mesmo, né, e aqui já tá faltando outras letras. E quando a criança já tiver, né, sabendo mais, aprendido mais as letras depois de várias atividades como essa, a gente mostra o modelo e pede para ela fazer e depois para ela fazer sozinha. Ela vai ter que saber, né, que a sequência é A, E, I, O, U e vai ter que saber, vai colocar aqui no quadradinho a sequência correta sem nenhuma pista visual. Esses quadradinhos aqui são bem importantes para as crianças na primeira infância, porque elas delimitam o espaço. O que é que acontece quando as crianças elas estão começando a escrever? Elas escrevem bem grande, às vezes tem a linha, aí bota uma letra pequena, uma letra grande, passa da linha para cima, passa para baixo. Então, quando a gente coloca quadradinhos assim, a gente delimita esse espaço. Isso aqui é para trabalhar, né, noção espacial. Então, eu coloco primeiro, né, no quadradinho para depois colocar na linha, porque aqui ela já começa, né, a saber que a letra tem que caber aqui dentro. Então, quando vai para as linhas, ela já tem mais ou menos uma noção de tamanho da letra que deve ser feito para colocar, para não ficar aquela letra, né, uma grande, outra pequena.
como normalmente eles fazem nesse início, que é super normal também quando eles estão começando a escrever. Aqui é a mesma atividade em letra bastão para ser feita, né, numa outra fase do desenvolvimento, quando ela já estiver na fase de letra bastão. O pareamento, que é super importante, antes de escrever, a criança ela tem que identificar, né, que essa letra A corresponde a essa letra A. Essa letra E é igual a essa letra E. Então, quando eles estão mais ou menos no infantil 5, nessa fase de pré-alfabetização, eles já começam a fazer esse tipo de pareamento e eles têm que identificar que essa letra aqui é a mesma coisa, né, dessa letra aqui. Que quando eles forem fazer essa transição da bastão para cursiva, da mesma forma, né, eles primeiro veem as vogais para depois ver as consoantes. Aqui eu quis colocar uma atividade de colagem, porque tem crianças que têm, né, mais facilidade para fazer atividades de colagem do que atividades com lápis, onde aqui tem uma folha como se fosse, né, as letras, uma sombra, e aqui ó, a gente vai recortar e a criança ela vai ter que fazer o pareamento. Então aqui corta esse quadradinho com a letra E. Então pede para a criança, né, vamos procurar aqui um quadradinho que tem a letra E. Ó, essa letra E é igual a essa, mas aqui tá num quadrado e aqui tá num círculo. Então, ela tem que ter uma atenção maior, ela tem que ter uma concentração, né, um tempo de permanência, inclusive sentado, para poder fazer esse tipo de atividade. Porque não basta saber olhar a letra aqui, ó. Tem a letra A, que é um círculo, e a letra A, que é um triângulo. Então, não basta ela fazer o pareamento, né, colocar o triângulo, né, aqui. Ela tem que, além de ver a letra, ver a forma. E é porque é um nível intermediário, né? Porque a gente ainda podia misturar aqui as cores, mas aqui as cores, né, são todas iguais. Então, essa é uma atividade mais difícil, onde vai ser feito por crianças maiores que já têm um repertório maior de habilidades. Então, ó, ligar as vogais iguais. Aqui, ó, tem vogal bastão e vogal cursiva, então a gente tem que procurar o U bastão com o cursivo, o E cursivo com o E bastão, enfim, a gente vai ligar, ou então a gente pode pedir para a criança pintar, pinta de laranja a letra E, então ela vai ter que pintar de laranja essa daqui e essa daqui. Pinta de azul a letra O, vai ter que pintar essa daqui e essa aqui de azul. E as cores, né, também fazem com que a criança ela tenha que prestar atenção no que tá fazendo, porque as cores elas não são iguais. Tipo assim, essa letra A, azul e azul. Então, assim, não é igual. Ela vai ter que prestar atenção, né? Além do formato, na cor. E aqui, ó, é pra pintar. Então, vamos pintar aqui a imagem, né? Que começa com a letra A. Sapo. Começa com a letra A. Então, ó, avião. Abacaxi, então ele vai pintar o avião e o abacaxi. Do mesmo jeito, né, com as outras letras. Aqui só vai até a letra O. E aqui, ó, a vogal que começa, né, cada imagem. Então, ó, a abelha começa com que letra? A criança pode falar a letra A, pode escrever a letra A, você pode cortar um papelzinho com a letra A para ela colar. Então, pode ser feita, né, a mesma atividade de várias formas. E são essas adaptações que a gente tem que se atentar nas atividades da escola. Porque muitas vezes a criança ela não gosta do lápis, não consegue pegar no lápis, fica frustrado, irritado, quebra o lápis, joga no chão. Então, assim, como é que a gente pode fazer a mesma atividade de outra forma? Porque aqui o que a gente está trabalhando, né, o cognitivo, muitas vezes o motor, ele não corresponde ao cognitivo da criança. Às vezes ela não consegue escrever, mas ela consegue ler, ela consegue formar as palavras no alfabeto móvel, ela consegue usar outro tipo de material que não seja o lápis e que no final das contas ela vai conseguir fazer a atividade da mesma forma. Então, são adaptações necessárias que a gente deve fazer para as crianças, né? Aqui eu estou mostrando o e-book Brincando com as Vogais, mas pode ser para qualquer tipo de atividade, certo? Então, aqui, ó, já tá com letra cursiva e aqui faltando algumas letras. Então, aranha. Quais são as letras que estão faltando? E aqui, ó, tem um modelinho, né, em bastão. Então, quais são as letras que estão faltando? Ó, sol.
Então, aqui, ó, uó, sempre dando essa ênfase. Aqui a criança, ela pode preencher com a letra cursiva, se ela já souber fazer a letra cursiva, mas também pode preencher com a letra bastão ou pegar um papelzinho e colar lá a letra. Então, aqui, ó, tem uma legendinha com as cores, né, azul, verde, rosa, laranja. Então, aqui, ó, vamos pintar a letra A de azul. Então, aqui, ó, tanto a letra A bastão como a letra A cursiva. Aqui todos os círculos são pretos, certo? Então, ela vai ter que olhar pra dentro, né, e olhar o que é a letra A. Então, pintar só a letra A. Uma atividade como essa, a gente pode fazer também de forma isolada. A gente hoje você está trabalhando com a criança só a letra I. Então, você pega essa atividade. Então, hoje a gente vai pintar só a letra I. E nem fala de cor nem nada. Não discrimina isso. Então, ela vai ter que fazer o rastreio visual, a discriminação visual de onde é que está a letra I bastão, de onde está a letra I cursiva e pintar, certo? Numa atividade que se eu fosse fazer dessa forma, então assim, a criança ela já sabe, né, as vogais, ela já sabe todas as vogais, mas eu quero trabalhar uma atividade bem facinho com ela para ela trabalhar a motricidade fina. Então aqui a demanda maior não vai ser ela procurar as letras, vai ser o pintar. Então, sempre que a gente for dar uma demanda alta para a criança, a gente facilita de alguma forma. Se ela já souber a letra A bastão, mas ela ainda não sabe a cursiva, então vamos procurar a letra A bastão e vamos pintar. Então tem letra A aqui, letra A aqui, letra A aqui. Para ela é difícil pintar com uma canetinha, com um lápis assim mais fino, então vamos dar o giz de cera em gel. Para ela ainda é difícil o giz de cera em gel, então vamos dar algum outro recurso, desde que ela pinte, que ela saiba, né, aqui a letra A e que ela respeite aqui o limite da pintura. Então, é sempre fazer esse equilíbrio com uma demanda, né, de alta demanda para uma demanda mais baixa. Ou seja, se ela já sabe as letras, aqui a demanda não vai ser procurar o A, vai ser demanda motora. Se ela ainda não sabe as letras, né, então, e ela tem essa coordenação motora mais desenvolvida, então a gente vai colocar a atividade com um nível, né, cognitivo mais alto para ela conseguir fazer. Nem muito fácil e também nem muito difícil, porque ela vai se frustrar e não vai querer fazer. As últimas folhas, né, desse book são essas cartinhas aqui, que são bem grandes, certo? Onde aqui tem a letra maiúscula, minúscula, aqui tem uma imagem e aqui tem a uva, né, a palavra escrita em letra bastão e letra cursiva. Então, essas cartinhas aqui, se você está ensinando a sua criança as vogais, elas podem ser plastificadas para terapeutas, né, que trabalham muito com essas crianças, elas podem ser plastificadas e a gente pode pegar, inclusive, as imagens, né? Hoje eu vou trabalhar a letra U com a minha criança, então eu pego aqui a cartinha U. Então, eu posso pegar várias letras U de vários formatos para a criança colocar, fazer os pareamentos. Posso pegar várias imagens, inclusive imagens com a letra U para a criança ela fazer, saber que U é de uva, U é de urso, U é de unicórnio e colocando, né, as imagens junto da cartinha. Então, essas cartinhas aqui, elas são mais nesse sentido. Inclusive, são cartinhas que é comum a gente ver, né, em salas de educação infantil, elas expostas na parede, para a criança, né, ela entender que esse símbolo aqui, como eu já falei anteriormente, corresponde à letra U, que tem esse som e que faz esse movimento com a boca. Por isso que é tão importante no início a gente fazer todo esse processo com a criança, para ela poder generalizar, e a longo prazo a gente vai diminuindo, né, esse tipo de dica, porque não deixa de ser uma dica, esse tipo de suporte para a criança. Inclusive, para crianças que usam, né, o método da boquinhas, tem aquelas imagens, né, das boquinhas para as crianças que têm dificuldade, né, de fala, de vocalização. Também tem o multigestos, onde a criança ela pode, né, fazer com a própria mão o movimento na face. Então, são dicas, né, são ideias para vocês fazerem esse tipo de adaptação. Então, todas essas atividades que eu mostrei foi do e-book
Brincando com as Vogais, que vai estar o link para quem quiser adquirir na descrição do vídeo. E coloca aí, né, sua curtida, coloca aí seus comentários, o que é que vocês têm dúvidas, o que é que vocês gostariam de ver mais por aqui. Na descrição do vídeo eu também vou colocar todos os materiais que foram usados para quem quiser buscar para sua criança. E é isso. E não se esqueçam, né, de se inscrever no canal e vejo vocês no próximo vídeo.